Prepare-se para uma jornada pelos limites do conhecimento humano, em cada canto do universo e nos detalhes mais íntimos de nossa própria existência. Existem enigmas que resistem à lógica, desafiam as melhores mentes e provam que a aventura científica está longe do fim. São fenômenos que observamos, mas não compreendemos. Evidências que coletamos, mas não deciframos. Das vastidões cósmicas às profundezas da consciência. Esses mistérios são os faróis que guiam a curiosidade humana. Nos próximos minutos, você vai conhecer os 30 maiores mistérios científicos que a ciência ainda não conseguiu explicar. Aperte os cintos e abra sua mente para o desconhecido. Juan. Matéria escura que preenche cerca de 85% de toda a matéria do cosmos. Sabemos que ela está lá porque vemos seu efeito gravitacional em galáxias e aglomerados. Mas ela não emite, absorve ou reflete nenhum tipo de luz. É completamente invisível aos nossos instrumentos. A busca por suas partículas constituintes, os chamados WIMPs, ainda é infrutífera. É o maior esqueleto no armário da cosmologia moderna. Sem ela, as galáxias se despedaçariam. A matéria escura é a arquiteta invisível da estrutura do universo, uma sombra gigantesca que modela tudo o que vemos, mas cuja essência permanece um dos segredos mais profundos da física. Energia escura mais estranha e mais misteriosa que a matéria escura. É a força responsável pela aceleração da expansão do universo. Uma espécie de antigravidade infundida no próprio tecido do espaço vazio. Quanto mais o universo se expande, mais energia escura parece surgir. Alguns teóricos acreditam que seja uma propriedade intrínseca do vácuo quântico. Outros, que é um novo campo de força cósmico. Compreendê-la é a chave para prever o destino final do cosmos. Um Big Rip, um congelamento eterno, ou algo completamente além da nossa imaginação. 3. A singularidade do Big Bang. Qualquer coisa que tentemos perguntar sobre o instante zero esbarra em um muro. Toda a matéria e energia do universo observável estava comprimida em um ponto de densidade e temperatura infinitas. Nesse momento, as leis conhecidas da física, a relatividade geral e a mecânica quântica entram em colapso e se contradizem. O que desencadeou a inflação cósmica, essa expansão superluminal inicial? O que, se é que havia algo, existia antes? A própria noção de antes pode não fazer sentido. A singularidade é o horizonte último da cosmologia. 4. O paradoxo de Fermi. O universo é imensamente velho e vasto, com bilhões de planetas potencialmente habitáveis. Se a vida inteligente é comum, onde estão todos? Por que não encontramos nenhum vestígio, sinal de rádio ou megaestrutura? As respostas variam do sombrio ao esperançoso. Talvez civilizações se autodestruam, talvez estejam em hibernação digital, ou talvez sejamos a primeira ou a última, ou estejamos completamente isolados em um deserto galáctico. O silêncio do cosmos é por si só uma resposta assustadora. 5. Sinal WOW. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos da América, registrou um sinal de rádio de 72 segundos vindo da direção da constelação de Sagitário. Era tão forte e parecido com o que os cientistas esperavam de uma transmissão artificial
extraterrestre, que o astrônomo Jerry Mann circulou os dados e escreveu "Uou" na margem. Apesar de décadas de buscas na mesma região, o sinal nunca se repetiu. Foi uma interferência terrestre refletida? Uma anomalia natural desconhecida? Ou foi um único, breve e monumental olá das estrelas? 6. A consciência. Como é que um órgão físico, o cérebro, composto de neurônios e reações químicas, gera a experiência subjetiva do eu? Como a matéria dá origem aos sentimentos, ao sabor do chocolate, à dor, ao amor e à autoconsciência. Esse é o problema difícil da consciência. A neurociência mapeia as áreas cerebrais associadas, mas não explica o salto qualitativo da atividade neural para a experiência interior. Será ela um produto emergente complexo, ou algo fundamental do universo, como o espaço e o tempo? 7. O efeito placebo. O poder da crença é mensurável e real. Pacientes que recebem uma pílula de açúcar, mas acreditam ser um remédio potente, podem apresentar melhoras clínicas significativas. A dor diminui, os sintomas de Parkinson se amenizam, até úlceras podem cicatrizar. O cérebro, convencido da cura, desencadeia uma cascata de neurotransmissores e respostas fisiológicas reais. Como a expectativa puramente mental consegue reprogramar a biologia do corpo de forma tão profunda? O placebo desafia nossa divisão cartesiana entre mente e matéria. 8. Por que sonhamos? Passamos cerca de 1/3 da vida dormindo, e boa parte disso sonhando. Mas qual a função evolutiva dos sonhos? São eles um teatro aleatório de memórias reprocessadas, um campo de treino para ameaças, uma forma de resolver problemas emocionais, ou simplesmente um lixo neural sendo limpo? Teorias como a consolidação da memória e a simulação de ameaças são populares, mas nenhuma explica satisfatoriamente a narrativa complexa, bizarra e altamente emocional que caracteriza a maioria dos sonhos. 9. O sono REM e a paralisia durante a fase REM Rapid Eye Movement do sono. Nosso cérebro está incrivelmente ativo, quase como se estivéssemos acordados. No entanto, nossos músculos voluntários estão completamente paralisados, um estado chamado atonia. Essa paralisia evita que representemos fisicamente nossos sonhos. Mas o mecanismo exato que desliga os motoneurônios e às vezes falha, levando a distúrbios como o sonambulismo REM, não é totalmente compreendido. É um interruptor biológico perfeito, e sua disfunção abre uma janela para os terrores noturnos. Tem a navegação animal, como a tartaruga da Kuro, recém-nascida na praia, encontra o caminho através de oceanos abertos para seu território de alimentação específico. Como os albatrozes e andorinhões percorrem dezenas de milhares de quilômetros com precisão de GPS. Suspeita-se do uso do campo magnético terrestre, da posição do Sol e das estrelas, e até de mapas olfativos. No entanto, o sensor magnético biológico e a integração desses dados em um mapa mental inato continuam sendo uma das proezas mais desconcertantes do reino animal. 11. OMONECTR O D Toli O Tolemonstrom Gregarian, um fóssil de 300 milhões de anos encontrado em Illinois, é um verdadeiro orfanato evolutivo. Tinha um corpo mole,
uma probóscide com dentes na ponta e olhos em hastes laterais. É um vertebrado? Um molusco? Um verme gigante? Análises controversas apontam para características de cordado, mas nada é conclusivo. Ele não se encaixa confortavelmente em nenhum filo conhecido, sendo um lembrete de que a árvore da vida tem galhos perdidos e esquecidos. 12. O zumbido da terra TH e em diversas localidades do mundo. Uma pequena porcentagem da população relata ouvir um zumbido constante de baixa frequência, especialmente em ambientes silenciosos. De Taos, Estados Unidos da América, de Windsor, Canadá, e de Bristol, Reino Unido, são os mais famosos. Investigadores descartam fontes óbvias, como indústria ou tráfego. Hipóteses variam de microsismos, emissões de rádio de baixa frequência convertidas em som pelo cérebro, até tinitos de origem coletiva. A fonte permanece fantasmagórica. 13. As pedras que andam de Death Valley no leito seco do lago Rastrek Playa, pedras pesadas, deixam longos rastros na superfície plana, como se tivessem andado sozinhas. A explicação mais aceita envolve uma combinação rara. Após uma chuva, forma-se uma fina camada de gelo sob as pedras. Ventos fortes empurrariam essas placas de gelo com as pedras encravadas, riscando o solo. Porém, o processo nunca foi filmado em sua plenitude até 2014, e a mecânica exata de como ventos, aparentemente fracos, movem pedras tão pesadas ainda gera debate. 14. Os círculos submarinos do Japão, no fundo do mar, ao sul do Japão. Encontram-se padrões geométricos circulares intricados, com até 2 metros de diâmetro, adornados com conchas e cristas. São obras de um pequeno peixe baiacu macho, que usa suas nadadeiras para desenhar por dias. Acredita-se que seja um ninho para atrair fêmeas, mas a complexidade estética extrema vai muito além do funcional. Por que esse padrão específico? Como a fêmea avalia a qualidade do desenho? É uma forma de arte animal que intriga os biólogos. 15. O evento de Tunguska, em 30 de junho de 1908, uma colossal explosão aérea devastou 2.000 quilômetros quadrados de floresta siberiana, derrubando 80 milhões de árvores. Radialmente, não houve cratera de impacto. A hipótese principal é a explosão de um asteroide ou cometa a 5-10 km de altitude. No entanto, expedições não encontraram fragmentos significativos ou evidências químicas claras no solo. A natureza exata do corpo, sua composição e o porquê de não ter deixado resíduos óbvios permanecem como um quebra-cabeça do século. 16. O Triângulo das Bermudas. Apesar de sua fama, as estatísticas de desaparecimentos na área entre Flórida, Porto Rico e Bermudas não são anômalas para o volume de tráfego. Porém, casos como o voo 195, aviões de treino da Marinha, sumindo em 1945, e outros alimentam a lenda. Explicações racionais apontam para condições meteorológicas violentas, bolhas de metano do fundo do mar que afundam navios e erros de navegação humana. O mistério, portanto, talvez seja mais sobre por que nossa fascinação por essa lenda persiste, apesar dos dados. 17. As esferas de pedra da Costa Rica, centenas de esferas de pedra, algumas com mais de 2 metros de diâmetro e pesando várias toneladas, foram encontradas no delta do Diquís, feitas por culturas pré-colombianas entre 300 e 1500 DC.
Código. Sua precisão esférica é impressionante. Como foram talhadas com ferramentas de pedra? Qual seu propósito? Alinhamentos astronômicos, símbolos de status, marcadores territoriais ou representações de corpos celestes? Seu significado original foi perdido com a conquista espanhola. Tim. A bateria de Bagdá, um artefato da Mesopotâmia, séculos III a.C. 3D. Código composto por um vaso de cerâmica, um cilindro de cobre e uma barra de ferro. Quando preenchida com um eletrólito ácido como vinagre, pode gerar cerca de 1 volt. Era usada para galvanoplastia, deposição de ouro em objetos, ou tinha função religiosa, médica, ausência de fios ou conexões e a descoberta isolada deixam a questão em aberto. É um objeto que parece desafiar a linha do tempo aceita da descoberta da eletricidade. 19. O mecanismo de Antecítera, recuperado de um naufrágio grego de 2000 anos. É considerado o primeiro computador analógico do mundo. Um complexo sistema de 30 engrenagens de bronze podia prever posições do Sol, da Lua, eclipses e até os ciclos dos Jogos Olímpicos. Seu nível de sofisticação tecnológica não tem paralelos conhecidos por pelo menos mais 1000 anos. Quem o projetou? Como esse conhecimento foi perdido? Ele força uma reavaliação das capacidades da engenharia e da astronomia do mundo helenístico. 20. O manuscrito Voynich, um livro de 240 páginas do século XV, escrito em um alfabeto totalmente desconhecido, com ilustrações de plantas não identificáveis, diagramas astrológicos e figuras femininas em banhos verdes. Criptógrafos, linguistas e historiadores falharam em decifrá-lo. É um código complexo, uma linguagem artificial, uma farsa elaborada ou o registro de uma cultura perdida? Testes confirmam sua antiguidade, mas seu conteúdo permanece um dos enigmas literários mais duradouros do mundo. 21. Crop circles autênticos, além das óbvias fraudes humanas. Alguns agroglifos apresentam características anômalas, caules de plantas dobrados, não quebrados em um nó, alterações na estrutura cristalina do solo e esferas magnéticas microscópicas de material fundido espalhadas. Esses fenômenos são registrados em formações consideradas genuínas por pesquisadores. A possível causa natural, menos como vórtices de plasma atmosférico ou correntes de vento ionizado, é altamente especulativa e não reproduzível, mantendo o mistério. 22. Experiências de quase morte e QM, pessoas em parada cardíaca, clinicamente mortas, às vezes relatam experiências vívidas, sensação de paz, saída do corpo, viagem por um túnel, encontro com seres de luz e revisão da vida. Neurocientistas propõem a liberação de DMT ou a hipóxia cerebral como causas. No entanto, alguns relatos incluem a percepção precisa de eventos ocorridos na sala de cirurgia, enquanto o cérebro estava inativo. Isso desafia a noção de que a consciência é um mero produto da atividade cerebral. 23. Sincronia coletiva, como um bando de milhares de estorninhos, executa movimentos de nuvem perfeitamente coordenados, sem um líder aparente, como células cardíacas ou vagalumes começam a piscar
em uníssono. São sistemas complexos que seguem regras simples de interação local, manter distância, alinhar velocidade, atrair-se. A beleza e a complexidade emergente desses fenômenos são compreendidas, mas a transição matemática precisa do caos. A ordem sincronizada ainda é um campo rico de estudo na teoria dos sistemas complexos. 24. O efeito MP e MB, porque, sob certas condições específicas, água quente pode congelar mais rápido que água fria. O fenômeno, descrito desde a antiguidade, desafia a intuição. Possíveis explicações incluem: evaporação reduz o volume a ser congelado. Convecção formando correntes que aceleram o resfriamento, gases dissolvidos que alteram as propriedades térmicas ou o superresfriamento. Ainda não há um consenso único e experimentalmente robusto que explique todas as ocorrências relatadas. 25. Raios cósmicos de ultra alta energia, partículas subatômicas. Prótons, núcleos atômicos que atingem a Terra com energias maciças, milhões de vezes superiores às do LHC. Sua origem é um enigma, pois partículas carregadas são desviadas pelos campos magnéticos galácticos, tornando impossível rastreá-las. Qual processo cósmico cataclísmico, buracos negros supermassivos, colisões de galáxias raras, de raios gama, consegue acelerar partículas a essas velocidades inimagináveis? Elas são mensageiros das violências extremas do universo. 26. RAJAD, AS rápidas de radioforps, pulsos de ondas de rádio de milésimos de segundo, que liberam mais energia que o Sol em dias. Vêm de outras galáxias, há bilhões de anos-luz. Algumas são únicas, outras se repetem, algumas até em padrões periódicos. Magnetares estrelas de nêutrons com campos magnéticos intensíssimos são os principais suspeitos, mas o mecanismo exato de emissão, uma estrela trêmula, uma ruptura crustal ou algo mais exótico, menos, continua a ser modelado e debatido freneticamente. 27. A origem da vida, a biogênese. Como a matéria inanimada deu o salto para sistemas químicos, autoreplicants, e depois para a primeira célula, experimentos como o de Miller-Urey mostram que aminoácidos podem se formar em condições pré-bióticas. Mas o caminho dos blocos de construção ao primeiro metabolismo e ao RNA, que pode armazenar informação e catalisar reações, é um abismo de complexidade. Onde e em que condições fontes hidrotermais? Pô, as de maré-gelo, esse milagre não divino, ocorreu, é a maior questão da biologia. 28. O grande salto evolutivo humano nos últimos 2 milhões de anos. O cérebro do Homo sapiens triplicou de tamanho, um salto evolutivo sem precedentes. O que causou essa pressão seletiva intensa? Teorias incluem complexidade social, a hipótese do macaco matreiro, mudanças climáticas, o domínio do fogo e cozimento de alimentos que liberou energia ou o desenvolvimento da linguagem simbólica. A combinação exata de fatores que nos tornou criadores de arte, tecnologia e cultura abstrata, permanece um quebra-cabeça evolutivo. 29. O planeta NOVE. Anomalias nas órbitas extremamente alongadas de objetos transneptunianos sugerem a presença gravitacional de um planeta não descoberto, com massa de 5 a 10 vezes a da Terra, em uma órbita muito distante. A busca por este gigante gelado
está em andamento. Ele existe? Ou as anomalias são resultado de um viés observacional ou da gravidade coletiva de pequenos objetos? Encontrá-lo seria a descoberta astronômica do século. Não encontrá-lo forçaria uma revisão de nossa compreensão do sistema solar externo. 30. Vivemos em uma simulação? Proposta filosófica popularizada por Nick Bostrom. Se uma civilização avançada puder criar simulações computacionais hiperrealistas de universos conscientes, é estatisticamente provável que estejamos em uma delas. A ciência não pode provar nem refutar essa ideia, mas alguns físicos buscam falhas na matriz, como padrões na radiação cósmica de fundo ou limites na resolução do espaço-tempo. É um mistério último que questiona a própria natureza da realidade e nosso lugar nela.